Boa tarde, doutor Ricardo. Oi, tudo bom? Como é que tá? Boa Eu tarde. estou ótimo aí. Está tomando um antirreumático aí? Não, não, tô bebendo só água mesmo. É, é legal. Doutor Ricardo, o senhor podia se apresentar para os nossos espectadores, eles não lhe conhecem. O senhor tem um monte de títulos, que é melhor o senhor declinar, por favor. Pode ser só Ricardo, reumatologista, médico reumatologista. Do Hospital Pedro Ernesto, não é isso? Hospital Universitário Pedro Ernesto. Isso, eu trabalhei durante muitos anos no Hospital Pedro Ernesto e agora eu trabalho em outro hospital universitário, que é o Hospital Universitário do Fundão, o Hospital Ah, Universitário sim, Clementino Fraga Filho, que é da UFRJ. sei. E o senhor também é conselheiro do CREMERGE, não é isso? Sou conselheiro do CREMERG, estou nesse momento falando aqui do CREMERG e trabalho aqui também. O Silvio Provenzano, ex-presidente do CREMERGE, um grande amigo meu companheiro de rádio, e já participou aqui com uma live de forma brilhante também. A palavra reumatologia, o que significa, hein? Olha, a palavra reumatologia remete um pouco à articulação, né? À conexão. A reumatologia começou com um estudo de doenças articulares. E aonde continua, mas aonde hoje em dia vai muito além disso. Doenças que podem ou não cursar com acometimento articular são também de responsabilidade do reumatologista. Cláudia Azedo é sua parente? É minha mãe. É. Ah, ela está aí. Ela entrou até junto com o meu filho. Meus dois filhos também estão aqui presentes, o Márcio e o Rony. O público aqui é grande. É, o coronavírus impactou de alguma forma na reumatologia? Alô? Alô? Deu uma caída aqui. Estamos aguardando a volta do nosso convidado que caiu. Está entrando aqui. Isso, deu uma caída aqui. A internet faz isso de vez em quando. Mas com o reumatologista não vai machucar muito. Não, O, não do, vai. o doutor Rafael Mercante, ortopedista, não sei se você conhece, também já participou aqui, está aqui na nossa sala. Eu tinha perguntado Legal. anteriormente, antes da queda aí, o coronavírus impactou de alguma forma na reumatologia? Olha, impactou, eu acho que ele impactou em tudo, né? Eu acho que não, nada foi, para não usar um trocadilho, nada ficou imune ao coronavírus. Eu acho que impactou bastante, porque nós temos muitos pacientes imunossuprimidos, então sempre que O existe que significa imunossuprimido? que toma imunossupressor, né? Que toma algum medicamento que diminui a, que diminui o funcionamento do sistema imune, né? Sei. E as pessoas têm alguma sequela reumática? Não, a maioria não tem uma sequela, mas assim, grande preocupação é que se a pessoa está tomando um medicamento que altera a imunidade, sempre que ela tem o risco de estar infectada, é um problema sério, né? Tá. Outras coisas foram afetadas também. De um modo geral, acho que todas as pacientes tiveram um impacto muito grande com a redução de consultas, né? Os hospitais tiveram que se converter totalmente para atenção ao coronavírus e as consultas eletivas foram todas desmarcadas, né, ou atrasadas, exceto de alguns casos muito pontuais de câncer, de doença cardiovascular. E uma coisa que afetou especificamente os pacientes da reumatologia é que nós, na reumatologia, usamos muito a hidroxicloroquina,
né? Eu tive até em outras entrevistas falando um pouco da hidroxicloroquina e eu acho que a especialidade hoje que mais tem experiência com o uso da hidroxicloroquina é o reumatologista, porque a gente usa para artrite reumatoide, a gente usa para o lúpus, a gente usa em alguns casos de osteoartrite, a gente usa para uma variedade grande de doenças importantes da reumatologia, com uma prevalência considerável, né? E já há muitos anos, usamos há mais de 50 anos. E alguns pacientes que fazem uso desse medicamento realmente tiveram dificuldade de comprar esse medicamento, né? O senhor acha que demonizaram a hidroxicloroquina? Acho que demonizaram, sim. Virou assim, tipo, Fla-Flu, meu time é esse, melhor do que o teu. Não é até uma coisa polarizada, politizada também. Enfim, a coisa fica polarizada. A polarização nem sempre é ruim, né? Porque a mentira polariza com a verdade. O problema é a mentira, não é a polarização, né? O bom polariza com o mal. A vida polariza com a morte. A saúde polariza com a doença. Então, eu não acho que a polarização seja exatamente o problema. O problema é com que tipo de jeito que foi se lidar com isso. O que aconteceu é que o medicamento foi meio que levantado, ou indicado, ou defendido por figuras políticas, notadamente no Brasil, o presidente Bolsonaro, nos Estados Unidos, o presidente Trump, e as pessoas que não gostam dessas figuras políticas começaram a não gostar do medicamento. Concordo. E aí o que aconteceu? Cientificamente, o medicamento é válido? Olha, cientificamente, quase ninguém sabe nada sobre essa doença, porque 6 meses atrás ninguém nem sabia que existia. O que acontece é o seguinte: existem indícios de que o medicamento funciona, né? Existem diversos indícios de que o medicamento funciona, especialmente quando dado como profilaxia, ou seja, para pessoas que são expostas ao vírus e tomam o remédio antes de serem expostas. Isso aconteceu principalmente com médicos e enfermeiros. Eu mesmo tomei também e não tive a doença. E quando ele é dado, imediatamente após a exposição ou no início da doença. Então, ele parece ser eficaz quando ele é feito no início da doença. Tem aqui, Speed Laundry. O senhor conhece Speed Laundry? Lavadora rápida? Não é Lava Jato, não. Ele está dizendo, grande doutor Ricardo. Deve ser alguma empresa que a pessoa possui. Está elogiando, grande doutor Ricardo. Vários admiradores seus estão aqui. Muito legal, eu gosto muito disso. Ah, legal. Esse grande é porque eu tenho mais de 1,80 m. Ou modéstia. Uma grande modéstia também influencia. Doutor Rodrigo Pego também entrou. Otorrino, que já participou da nossa live. Meu irmão Eduardo entrou. Tá, tem muita gente aqui. A Eudisseia pergunta como posso saber qual doença que ela tem? Diz ela, dores nos ombros e nos quadris. Bom, não tem como saber. Ela tem que se consultar com o médico, né? Mesmo para um médico, às vezes é muito difícil saber que doença que ela tem. Tem várias doenças que podem causar dores nos ombros e nos quadris. Talvez a primeira pergunta seja, ela tem uma doença só ou ela tem diferentes problemas nos ombros e nos quadris? Não sabemos. Pois é, às vezes eu converso com alunos de medicina e eu falo que medicina é mais difícil que matemática, porque o caso dela, por exemplo, é uma equação com uma só variável, ou seja, tem uma doença que explica todos os problemas, ou ela tem uma doença diferente em cada uma dos lugares em que ela sente dor? A gente não sabe. Tem uma doença que causa muita dor em ombros e quadris em pessoas com mais de 50 anos, que é a polimialgia reumática. É uma doença não tão comum,
mas também não é tão rara assim, infelizmente ainda um pouco esquecida, muitas vezes por muitos bons médicos, mas que dá muita dor em ombros e quadris. Pode ser uma dica, mas eu acho que a principal dica para ela é que ela se consulte com um médico que seja da confiança dela, né? Com alguém que Eudécia, ela... segue essa orientação do Dr. Ricardo. O seu colega, ortopedista Rafael Mercante, pergunta se já existe alguma comprovação que o coronavírus causa dores articulares. É a pergunta dele. Bom, já está bem descrito o coronavírus como forte causador de mialgia, né? De dor muscular. Muitas vezes isso é uma coisa até difícil de ser diferenciada, porque se a pessoa tem uma dor muscular num grupamento muscular próximo de uma articulação, fica difícil de saber. A própria pessoa que tem, por exemplo, dor em ombro, é uma coisa que o médico tem que avaliar com muita calma, porque o ombro é uma articulação que tem muito músculo próximo. O músculo deltoide, por exemplo, ele cobre o ombro. Então, às vezes, a pessoa fala que tem dor em ombro e você não sabe se aquilo é uma dor da bursa, do músculo, de um ligamento ou da própria articulação. Nesse ponto, é muito importante a anamnese, né, que é a conversa que o médico tem com o paciente, tanto a espontânea, que é quando o paciente diz tudo o que ele sente, quanto a dirigida, que é quando o médico tenta guiar mais ou menos as queixas e as dúvidas para tentar elucidar, e o exame físico, né? E essa conversa e o exame físico com um médico bem treinado vão ser importantes para cerca de 90% dos diagnósticos. Você vai ter pelo menos uma boa dica saindo daí. E em alguns casos você precisa de imagem, né? Ultrassom, ressonância são imagens que podem ajudar. O que prevalece é o exame clínico, né? A anamnese. Isso é muito importante, isso é muito relevante até para ver o que vai ser pedido, né? Eu tive um professor que era meu xará, que ele falava assim, no dia que vocês pararem de fazer exame físico e anamnese, conversar com o paciente, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pedir ressonância de corpo inteiro para todo mundo? Não tem como, né? Fica impossível, fica inviável. Até para você pedir o exame, para você saber qual exame tem que ser feito, você tem que examinar o paciente. O meu filho Rony está perguntando, e quanto aos efeitos colaterais da hidroxicloroquina, como, por exemplo, a arritmia? O que o senhor fala? Eu não falo nada. Eu uso hidroxicloroquina para alguns pacientes há uns 10 anos, né? Juntando residência e tudo. Já há uns 10 anos que eu trabalho com reumatologia, né? Eu nunca vi um paciente desenvolver arritmia por hidroxicloroquina. Eu nunca vi. Isso aí tem assim, relatos na literatura, e na literatura tem relato assim, se aconteceu uma vez, vai ficar relatado lá. Mas a prevalência disso é muito baixa. Eu não vi, eu tenho centenas de pacientes que eu já acompanhei que usaram hidroxicloroquina e eu nunca vi um. Eu conversei com um professor mais velho que eu, que já tem uns 30 anos de reumatologia, e ele falou que em 30 anos ele só viu um paciente, de milhares Não é de pessoas. significativo, né? Não é significativo. Não, absolutamente não significativo. Olha só, a gente tá pervertendo as lógicas das coisas, tá? Se a gente fosse seguir a lógica que está sendo vendida aí, a gente tinha que proibir o uso de carros, porque se você sair de carro, você pode bater com o carro e morrer. Então, é uma loucura. O risco sempre há. Concordo com o seu ponto de vista. A Nick Ramos queria saber se a ivermectina protege contra o Covid-19. Eu sinceramente não sei. Eu não sou especialista em ivermectina e eu sinceramente não sei. Como disse uma vez o grande médico Enéas, eu acho que as pessoas deveriam achar menos e serem mais sinceras. Quando não souberem, apenas dizer que não sabem, e quando souberem, dizerem o que sabem. Tem muita gente formada em astrologia, né? Muito, é o que mais tem é astrologia. E aí o que está ganhando é eu acho que tem que ficar em casa e eu acho que não tem que ficar em casa. Só para terminar de responder a tua pergunta da hidroxicloroquina,
uma das bases do pensamento de um médico tem que ser o primum non nocere, né? O primeiro não causar mal, e o raciocínio médico, ele é feito para você fazer o bem do paciente com bom senso. Então, quando uma pessoa está doente e você tem um medicamento que pode fazer bem àquela pessoa, e o perfil de segurança dele é muito alto, ou seja, um remédio que a gente usa há mais de meio século, com muito poucos efeitos colaterais, e os efeitos colaterais se dão, em geral, com anos de uso, não com uma semana de uso, como acontece para o coronavírus, você está autorizado a fazer. O que você não está autorizado a fazer, o que você precisa de uma comprovação científica absoluta, é para você colocar pessoas que são saudáveis sob qualquer tipo de ordem. Então, o que eu gostaria, na verdade, de ver era estudos científicos que comprovem que nós temos que fechar o comércio, parar o país, parar o mundo. Estudos científicos que comprovem que a pessoa que está com uma máscara de oncinha ou de time de futebol está causando algum bem ou está protegendo alguém, enquanto uma pessoa que está sem máscara não está. E nós O senhor diverge dessa medida? Não é que eu divirja, eu estou aberto a entender mais. Eu queria estudos que comprovem. A única lógica que eu vejo na medicina é, por exemplo, o senhor Binder. O senhor Binder está saudável. Eu vou fazer uma operação para tirar o seu estômago com o senhor saudável? Eu não vou fazer. Agora, se tem um outro paciente que tem câncer no estômago, eu estou autorizado a fazer uma cirurgia agressiva para tirar o estômago dele porque ele tem uma doença grave. A gente não está cobrando estudos para tomar medidas para a população geral, que não está doente, ou seja, obrigando pessoas que não estão doentes a ficar em casa, a não trabalhar, a sair de casa em determinados horários, a usar máscaras. E eu não sei se a gente tem estudo para isso tudo. Eu queria ver, a gente fez uma solicitação aqui no Conselho para as câmaras técnicas trazerem para a gente todos os estudos que estão embasando isso. Até para assim, o tipo de máscara que é usado. As pessoas estão saindo com máscara de time de futebol, de oncinha, assim, não tem nenhum tipo de parâmetro, de embasamento para isso. Se isso vai melhorar, qual é o tipo de máscara que tem que ser feito? Aonde? Por quê? A transmissão é por perdigoto, então tem que cobrir o nariz ou pode deixar o nariz à mostra? Quem é assintomático sendo a doença tão recente, já teria estudos? Eu não sei, sinceramente eu não sei se tem. Mas se não tem estudos, se não se tem certeza, e a base da medicina é primum non nocere, primeiro não fazer mal, eu acho que a gente tem que ter certeza para eu falar para um paciente saudável mudar a vida dele. O que eu posso fazer sem ter uma certeza absoluta científica é tentar uma droga que tem indícios de funcionar, mas aí em quem está doente, um paciente que não está bem. Nesse, sim. Então, é a mesma coisa da cirurgia que eu lhe falei. Se uma pessoa tem câncer no estômago, eu posso fazer uma cirurgia agressiva. Porque é uma cirurgia que pode fazer mal ao paciente, mas também ela está sendo feita para salvar a vida dele. Mas uma pessoa que não tem uma doença, não tem câncer, não tem por que eu operar esse paciente. É a mesma lógica. Isso aí é um alicerce. Isso é a base da medicina. Isso é a base da medicina. Uma querida aluna minha, médica, pediatra, doutora Evelyn, também está aqui. Tem muito médico aqui nessa sala hoje. Que bom. O Fábio Bittel é um amigo meu, ele sofre de fibromialgia. Diz ele, eu faço uso do medicamento Verigia 30 miligramas para fibromialgia e acha que não está fazendo mais efeito. O que o senhor comenta sobre isso? Aí você tem que conversar, né, com o paciente. Pode ser o medicamento que não esteja fazendo mais efeito, pode ser uma questão de, às vezes, trocar realmente o medicamento, o tratamento, porque, às vezes, alguns remédios fazem um efeito bom com algumas pessoas, mas não fazem com outras. Isso é muito pessoal, realmente. Pode ser uma questão... E pode parar de fazer efeito? Com o uso, ele pode desenvolver tolerância? Sim, ele pode. Agora, um outro ponto muito importante também na fibromialgia é o seguinte: a fibromialgia tem aspectos, de um modo geral, também não farmacológicos,
que são influências muito importantes para o tratamento. Tá? Por exemplo? Por exemplo, exercício físico. O paciente que faz exercício físico regularmente, ele melhora da fibromialgia. Ele diminui as dores. As endorfinas, né, elas funcionam como analgésicos naturais. O corpo sente menos dor. É muito bom para o paciente fibromiálgico o exercício físico regular. Isso aí é Sim. fundamental. Não adianta só tomar remédio na fibromialgia. A tua parte também é importante, tratar da cabeça. Se tem alguma Mas coisa aí, que há uma esteja causando correlação entre estresse. fibromialgia e depressão, né? Total, total. Não só depressão, mas assim, diversas formas de Ansiedade. estresse, ansiedade, distúrbios psicológicos de um modo geral. Muitas vezes pacientes que estão passando por processos de assédio moral no trabalho, pacientes que estão sobrecarregados de trabalho, de estresse, sem tempo, que estão com filho pequeno, pessoas que passam por processos de separação, pessoas que passam por processos de medo ou áreas violentas. Isso tem uma relação muito importante, às vezes, com a fibromialgia. Pode ser um desencadeador, pode ser um cofator. É uma coisa que tem que ficar atento a esses processos de Eu estresse. tenho visto isso, você tem toda a razão, eu tenho visto no meu trabalho as pessoas com fibromialgia, que sofrem muito, né? Dói tudo. Elas me perguntam onde é que dói. Elas dizem, onde é que não dói? A resposta que eu sempre ouço é, onde é que não dói? Não deixa a pessoa dormir direito, é complicado. Mas à medida que faz terapia, que muda a perspectiva, seu olhar sobre a vida, as dores diminuem, porque diminui o estresse emocional. Sim, sim. E alguns pacientes, essa coisa do exercício físico é muito importante. E é engraçado que alguns pacientes, desculpa, alguns pacientes, eles parecem piorar um pouquinho a fibromialgia e logo depois eles melhoram com o início do exercício físico regular, né? Não pode ser aquele atleta de fim de semana. Outro ponto muito importante, que você conhece bem também, é a questão do sono. Para o paciente com fibromialgia, ter um sono de qualidade e uma quantidade adequada com boa qualidade de sono também é fundamental. O Mas a paciente dor não deixa que de ter muita qualidade, né? não deixa. Aí acaba sendo um ciclo vicioso, né? De muitas vezes dor e insônia, que alguns remédios que são usados para fibromialgia acabam muitas vezes sendo também úteis para a melhora do perfil de sono do paciente, né? Os antidepressivos tricíclicos, por exemplo, são assim. Eles têm um perfil bom para fibromialgia e muitas vezes eles conseguem também melhorar a qualidade do sono do paciente. E eles são usados na fibromialgia em doses baixas, em doses abaixo daquelas usadas para tratamento da depressão. O que causa a fibromialgia? Pois é, ninguém sabe, né? Um conjunto de coisas. Mas parece haver algum tipo de hiperestimulação nas vias nociceptoras, ou seja, nas vias de neurônios que levam a sensação de dor para o cérebro, né? Toda a sensação de dor percebida no nosso corpo inteiro, elas têm que ser carregadas por nervos, primeiro por nervos periféricos, né? Depois passam pela medula e da medula chegam ao cérebro. Então, Ah, essas vias de dor parecem estar hiperexcitadas. E nesses pacientes, pequenos estímulos que não causariam dor numa pessoa sem fibromialgia passam a trazer essa sensação de dor. quais são os sintomas da fibromialgia? Então, o principal sintoma é exatamente esse que você falou, né? De dor. E uma dor que ela não é anatomicamente bem delimitada. Então, são pacientes que têm dor tanto no lado direito quanto no lado esquerdo do corpo, tanto no tronco quanto nos membros superiores, inferiores, pescoço e cabeça, tanto em grupamentos musculares quanto grupamentos articulares, ou seja, uma mioartralgia, que é o nome médico para isso, dor nos músculos e articulações,
Essa chamada dor difusa é o principal marcador. E esses outros cofatores podem estar associados. Às vezes, os pacientes têm sensação de formigamento, de vibração. Essa coisa da insônia é muito comumente relatada junto. Seja uma insônia inicial, que é aquela que a pessoa tem dificuldade de pegar no sono, ou uma insônia terminal, que é quando a pessoa acorda na madrugada e tem dificuldade de voltar a dormir. Sensações diferentes como queimação, às vezes uma sensação também de cansaço. E como eu falei antes da questão do exercício físico, o sedentarismo está quase sempre acompanhado da fibromialgia. Tá. Tem exames para diagnosticar ou é a anamnese do exame clínico? Então, a principal utilização é do exame físico, né? Tem estudos tentando aí colocar alguns exames para classificar. Você não tem um teste sanguíneo diretamente para ser colocado, mas tem estudos sendo tentados com cintilografia, mas o que se usa mais são exames clínicos. Tanto exames que usam questionários para tentar identificar índices de dor difusa, né? Tem uma sigla em inglês já usada para isso, que é o WPI da fibromialgia, que é Widespread Pain Index, ou índice de dor difusa, né? E tem também uma ferramenta clássica, que é a ferramenta dos tender points, dos pontos dolorosos, em que o médico palpa sempre com o polegar, fazendo uma força que é uma força mais ou menos combinada de 4 kg força, ou 40 newtons, que por acaso é a força necessária para você apagar o leito ungueal, né? Para essa parte rosinha debaixo da unha ficar branca, em que o médico palpa 18 pontos, são 9 pontos dos dois lados do corpo. 18 pontos no corpo do paciente e o paciente tem que avaliar se teve dor ou não, né? E aí, quando tem dor, em geral, o médico pede para o paciente dar uma nota de 0 a 10 e acima de 2, isso tem valor. E quando você tem 11 pontos dolorosos, em geral, se diz que o exame dos tender points seria positivo para fibromialgia. É um exame clínico também. A Bernadette pergunta sobre 2 medicamentos. Ciocilina e Veligia, ambos, podem provocar alta da pressão arterial. Olha, sinceramente, eu não tenho visto muita alteração de pressão arterial, não. Mas você tem que usar e ter um acompanhamento médico, né? Você não pode usar um medicamento sem acompanhamento médico. E quando você começa a usar um medicamento, você tem risco, sim, sempre de ter alguma alteração, inclusive da pressão arterial. Mas quando você voltar na consulta, o médico vai novamente medir a tua pressão e vai avaliar isso aí. Se for o caso, vai até suspender. Ricardo, 2 pessoas estão perguntando, que não ficou muito claro para elas, sobre o uso das máscaras. Se deve ou não deve usar. Olha, a máscara é decreto no município do Rio e eu não vou me opor ao decreto. Se é decreto, que nós usemos. Mas eu acho só que nós deveríamos tentar entender mais se realmente as máscaras protegem a disseminação da doença. Isso Pergunta que não quer calar. Pergunta que não quer calar. Você usa máscara? Olha, eu uso, eu estou sozinho numa sala aqui agora no CREMERG. Sozinho numa sala eu não uso. Na minha casa eu não uso. Quando eu vou num local público em que o decreto está em vigência, eu uso a máscara. Mas eu acho por obediência ou por precaução? Por obediência. Por obediência civil. Eu acho que nós deveríamos estudar mais e achar menos.
Nós estamos no momento em que os hospitais não estão mais lotados. Os hospitais de campanha estão sendo fechados, como o do Maracanã foi fechado. Então, nós temos que realmente nos perguntar e tentar entender se é razoável que se obrigue que pessoas saudáveis, sem doença, sejam obrigadas. Deu uma congelada aí. Isso é apenas um questionamento. E eu acho que todos deveriam. Eu acho não. Eu tenho certeza que todos deveriam fazer esse questionamento, né? Porque a gente tem que fazer as coisas e ser responsável e cumprir os decretos, sim. Mas a gente também tem que pressionar as autoridades para que sempre justifiquem as medidas que foram tomadas, né? A gente não pode ter uma confiança cega nas autoridades. As autoridades não são infalíveis, né? Não são entidades divinas. São seres humanos falíveis e eles têm que nos mostrar o porquê fazer isso. Eu queria só mais estudos. Se nesse momento da pandemia, onde os casos reduziram bastante na cidade do Rio de Janeiro, os hospitais estão cada vez mais vazios, unidades de Covid foram fechadas, se existe estudo científico e qual o grau de evidência de se obrigar que pessoas saudáveis andem 100% do tempo de máscara. Inclusive, por exemplo, para fazer exercício físico, qual que é o impacto de se fazer um exercício físico com máscara? De você pedir para uma pessoa respirar aquele gás carbônico que fica acumulado ali. Qual é o impacto disso? Também é um questionamento. Eu acho que tem várias coisas que nós temos que pensar. Isso não vai ser ruim. E eu não vou desobedecer decretos, mas eu quero entender qual o embasamento científico de todas as ações tomadas. Só isso. Uma professora da faculdade onde eu sou da aula, na UFRJ, Fanny Mercante, mãe do ortopedista Rafael Mercante, pergunta: acordar com as mãos dormentes é sinal de alguma doença reumática? Olha, eu dou aula na UERJ, na Universidade do Estado. Tá. Errei de faculdade. Eu sou médico. Na UFRJ eu trabalho como então médico. não errei tanto assim. Não, Sim. não. Você ficou muito bem. Só para ser justo com a UERJ, que eu corrigi. Desculpa. Nada, à vontade. O erro foi acordar... meu. Enfim, a mão dormente ao acordar é doença reumática? Não sei, tem que examinar ela, tem que conversar com ela. Sinceramente, eu não sei. A mão dormente ao acordar, às vezes acontece com quem tem síndrome do túnel do carpo, né? Que é um acometimento bem comum do nervo mediano. Mas pode ser uma doença neurológica, pode ser uma doença reumatológica, pode ser doença até mesmo da pele. Então, eu também acho que ela recomendo que ela procure um médico para avaliar isso aí com calma. Não dá para bater no martelo. A Bernadette pergunta: qual é o melhor tipo de colchão para quem tem fibromialgia? Se é o macio ou o duro? O melhor tipo de colchão para quem tem fibromialgia é o que faz ela dormir melhor. É o que ela gosta mais. Às vezes o melhor tipo de colchão para mim pode não ser também para o senhor ou pode não ser o mesmo para ela. Então, o mais importante é que ela se sinta bem ao ponto de dormir melhor. Entendi. Não sou eu que vou determinar isso. É ela que vai determinar. Isso faz parte do contexto de higiene do sono. Dela ter uma qualidade de sono melhor, isso vai ser muito importante. A Regina Melli pergunta: o fato de os hospitais estarem com menos pacientes não seria o sinal de que as máscaras funcionam? Não tem como fazer essa associação causal, né? Porque alguém pode perguntar, mas as pessoas usavam máscaras desde o início? Foi a máscara que reduziu a lotação dos hospitais? Muito provavelmente não.
não dá para saber a relação entre uma coisa e outra, né? Entre máscaras e que os preços diminuíram. Mas aí assim, a primeira pergunta que eu faço é: qual máscara? A N95, a PFF2, a máscara caseira? A máscara caseira tem a mesma eficácia de que uma máscara cirúrgica produzida pela indústria que é especializada nisso? Eu vejo muito uso estético das máscaras, né? Máscaras de time de futebol, máscara da empresa, máscara do lugar onde mora, máscara com o nome da De pessoa, grife, máscara né, também. Tem mais de, máscara de grife. de grife, isso. E assim, isso está embasado cientificamente, ou seja, alguém testou para se aquela máscara funciona. E o que é uma máscara funcionar? E que estudos são esses que embasaram a ordem de se usar máscara por todas as pessoas do mundo ao mesmo tempo? Na verdade, eu fico Uf. assustado de não ter outras pessoas questionando isso. Eu quero saber qual máscara que tem que ser usada, qual tipo serve, qual tipo não serve, qual a lógica de se tampar o nariz, ou qual a lógica de se usar máscara, porque agora começa a se dizer que os assintomáticos não passam a doença, ou raramente passam a doença. Bom, se os assintomáticos não forem importantes para a disseminação, não tem muita lógica em se passar a máscara. E tem que ser também uma noção de em qual parte da curva que estamos, né? Porque parece que estamos numa curva bem descendente de doença, pelo menos de internação, solicitação de leitos, estamos nesse ponto. E nesse ponto tem alguma lógica usar máscara? Eu achava muito relevante usar máscara no início, lá em março, né? Quando você estava no início da epidemia aqui na nossa cidade. Naquele momento talvez fosse mais importante. Agora eu não sei qual que é a importância disso. Eu estou Por que simplesmente seria dizendo mais importante antes? porque é o momento em que você está tendo aumento de casos, né? No momento que você tem menos gente já imunizada, menos gente com contato com o vírus, me parece mais lógico. Mas, eu repito, eu não tenho capacidade de cientificamente determinar isso. Eu só tenho uma capacidade científica de questionar tudo isso e de me sentir ávido por mais conhecimento nesse sentido. E eu acho que é o que todos deveriam buscar nesse momento. O Fábio Infelizmente, Bittel, sim, pode continuar, por favor, desculpa. não, eu ia dizer que Infelizmente, infelizmente parece que em alguns momentos as pessoas escutam algumas ordens e as cumprem como se fossem uma lei inquestionável e ainda acreditam que deva se proibir os outros de questionarem. E agora as pessoas falam assim: ah, não, eu protejo os outros porque eu entrei no Senhor de máscara. E você vê a pessoa tá com uma máscara de oncinha. Assim, qual que é o grau de importância disso para a sociedade? Será que isso está realmente alterando alguma coisa? Será que aquele tipo de máscara protege alguma coisa? Será que realmente o assintomático é importante para a doença? E será que nessa fase da epidemia é importante que o assintomático seja compelido a usar máscara? E qual tipo de máscara? Esse tipo de pergunta eu acho que a gente tem que fazer. São questionamentos que eu acho que são muito racionais, né? Eu não sei a tua opinião, mas me sim. parecem questionamentos muito basais e que tem que ser feito e tem que ser mais discutidos. Eu não vejo grandes discussões nesse sentido. Procurei evidências científicas e ainda não achei evidências científicas mais claras nesse sentido. Bom, achar evidência científica até difícil, porque a OMS, Organização Mundial de Saúde, vai e volta nas suas afirmações. Eu tenho mais dificuldade de crer em afirmações instantâneas ou científicas por esse vai e vem da OMS. Mas a pergunta do Fábio Bittel, que é portador de fibromialgia, ele quer saber se é mais prevalente em homens ou em mulheres. É mais prevalente em mulheres. Mais prevalente em mulheres.
E gota, o que é a gota, hein? A gota é uma doença articular conhecida já há muitos séculos. Hoje, nós sabemos que a gota ela está relacionada com a hiperuricemia, né, que é o nome médico para o aumento do ácido úrico. E quando você tem aumento do ácido úrico, eventualmente, se o ácido úrico se deposita nas articulações, ele é percebido pelas células do sistema imune como uma molécula que vai sinalizar para a inflamação. Porque, em algumas vezes, quando temos infecções virais, você tem uma liberação de ácido úrico. Então, quando você tem muito ácido úrico, algumas células do nosso sistema imune percebem aquilo como um sinal de perigo. E elas tendem a fagocitar, né? A comer aqueles cristalzinhos de ácido úrico e elas sinalizam para gerar inflamação. E na prática o que se vê é uma artrite, né? Uma inflamação articular, com uma dor muito grande. Então são eventos em crise, né? São eventos agudos, extremamente agudos. É uma das coisas que mais causa dor articular. As pessoas têm crises de dor que elas falam que às vezes não conseguem nem encostar o lençol em cima da articulação que está doendo. Dói tanto assim, né? É uma dor muito forte, é uma dor muito forte. Muitas vezes se confunde até com artrite séptica, que é a infecção bacteriana, né, da articulação. É um diagnóstico diferencial, né? Tem que ser separado um do outro. E então a gota ela está relacionada com o aumento do ácido úrico. E hoje a gente sabe que o ácido úrico ele está relacionado com a síndrome plurimetabólica, com o sedentarismo, com uma alimentação rica em carboidrato, com ganho de peso, obesidade, hipercolesterolemia, né, aumento do colesterol. Isso tudo está no rol do aumento do ácido úrico. E também o etilismo, né, o consumo aumentado de álcool também está relacionado com o aumento do ácido úrico. Mas não só isso, como também às vezes o uso de diurético, alguns medicamentos podem aumentar o ácido úrico. Os diuréticos atinge mais homem ou mulher? Essa é uma doença muito mais do sexo masculino. Muito mais do sexo masculino. Os homens tendem a ter mais ácido úrico elevado. Muito mais dos homens. Em geral, as mulheres que têm gota são mulheres com mais idade. Depois dos 50, 60 anos, você começa a ver algumas mulheres com gota. É incomum mulheres jovens com gota. Já homens, você já vê homens mais jovens, com cerca de 30, 40 anos, com gota. O meu filho, Márcio, está perguntando. O óleo de cannabis está sendo usado no tratamento dos tratamentos reumáticos e pergunta qual a eficiência desses óleos. Não sei te dizer sobre eficiência do óleo da cannabis na reumatologia. Eu acho que está se estudando, né, derivados de cannabis para diversas doenças. Eu acho ótimo, acho que quanto mais ferramenta terapêuticas forem descobertas, né, quanto mais ferramentas, melhor. Mas eu ainda não vi nenhum estudo de óleo de cannabis para gota, não. A Regina Melli está afirmando que há muito tempo os japoneses usam máscaras quando estão gripados. Qual o seu comentário? É cultural, né? Os japoneses têm uma questão cultural de usar máscara, especialmente quando estão gripados. Eu acho ótimo. O problema é você querer que a população toda que não está gripada use máscara. E você colocar isso como lei e isso criar uma histeria. A gente viu recentemente uma pessoa no ônibus tomar um soco porque estava sem máscara. Eu vi uma confusão dessa aí. Exato. Isso é um pilar da medicina, foi o que a gente falou no início. Se uma pessoa está doente, você tomar algum tipo de medida, você tem uma lógica, né? Então, se a pessoa está doente, você pedir para ela usar máscara, você passar um medicamento para ela.
Agora, você querer tomar medidas sobre a população saudável não faz sentido. Você tem que ter uma justificativa muito grande da eficácia dessa medida para que seja racional que a população saudável seja obrigada a fazer qualquer tipo de coisa, né? Agora mesmo, tem alguns estudos sugerindo que ficar em casa não ajudava em nada em relação ao Covid. Os próprios dados lá de Nova York falaram isso. E foi mais uma coisa que foi imposta para as pessoas saudáveis, né? Então, eu acho que nós, médicos, e principalmente as autoridades sanitárias, tem que ter uma grande honestidade, um grande cuidado no momento de ordenar ou de se fazer decretos ou de se compelir a população a fazer algum tipo de ação ou tomar algum tipo de medicamento, se não tiver certeza que esse medicamento funciona, né? Você só Entendi. pode fazer algo que você tenha certeza da eficácia. Porque se você está fazendo sobre uma pessoa que é saudável, enfim, às vezes no indivíduo saudável, quanto menos o médico atuar, melhor. Que ele continue saudável. Essa é a grande função. Agora, se eu tenho certeza que orientar as pessoas a ficarem em casa vai ser bom, eu vou orientar, mas também isso tem que valer muito a pena. A questão do carro é a melhor coisa, né? Assim, sair de O casa exemplo de foi bom. carro, sair de casa de carro pode fazer com que você bata de carro, pode fazer com que você atropele alguém, pode fazer com que você morra, com que você mate outra pessoa. Agora, é razoável proibir as pessoas de usarem carro? Não, não é razoável. Ô, Ricardo, você está recebendo aqui muitos elogios, e o que eu vou fechar a nossa entrevista por causa do horário é de Daniel Ferreira. Ele diz que você é um excelente profissional, muito inteligente e que temos orgulho de saber que você existe. Daniel Ferreira para você. Poxa, muito E obrigado. Um grande abraço aí para ele. nós estamos fechando a nossa entrevista porque o Instagram vai fechar de qualquer jeito. Eu queria que você se despedisse do nosso público, deixando uma mensagem de sabedoria e de cuidados que eles possam tomar. Não, eu queria te agradecer, né? Acho que foi um ótimo bate-papo, foi muito Eu aqui agradeço. divertido, foi muito legal, eu gostei bastante. O tempo passou rápido. Eu acho que todos têm que cuidar da sua saúde. Se lembrar que vale mais você ir no médico que você confie do que ficar ouvindo, às vezes, o que alguém disse, o que um amigo disse, ou que às vezes se lê na internet, que pode causar confusão e medo, muitas vezes. Então, se você acha que você tem fibromialgia, que você tem gota, consulte o médico que você tem confiança, né? Vai lá, explica com calma o que você sente, vê se você tem que fazer algum tipo de exame e dirima com calma essa dúvida para que seja sanada, né? Eu acho que essa é Ok. a forma mais eficaz de se levar isso aí. Ok, a nossa entrevista vai para o YouTube, vai ficar lá em caráter permanente. Quero lhe agradecer muito, Ricardo, por suas explicações ótimas, inteligentes, sem arrogância, muito bom mesmo. E desejar a todos, recomendar a todos que se cuidem muito bem, que fiquem na paz. Um beijo, até a próxima. Tchau. Um abraço. Obrigado.